Acaba de sair um vídeo onde o irmão de Inácio expõe todo o plano perverso dessa turma. Lula deve estar desesperado querendo voltar imediatamente de Roma, nesse regabofe que ele e vários fizeram aí um vexame gigantesco brasileiro passar. Barroso levou até a namorada. Eu sei que vocês se surpreendem, né? Veja o nível. Levou a namorada lá, ficou quietinho, mas a Globo acabou flagrando ele lá, tava passeando, colocaram o microfone e todo mundo pôde observar. Ninguém estava sabendo. Quantos mais também não levaram, né? É uma farra de... Tudo lógico, em nome da democracia. A democracia tem que ser preservada quando eles levam, né, suas companheiras para passear com o dinheiro do brasileiro. Mas essa entrevista que o Frei Chico Frei dá, ele diz que quer acabar até com as Forças Armadas, que não quer Forças Armadas. Que eles estão infiltrando a militância deles em juízes, procuradores. Por isso que o Brasil está nessa situação. O desespero, hein? Depois de todas as notícias, ele vice-presidente de um sindicato, sendo aí um dos que estão nessa investigação, o sindicato dele faturava, olha só, 40 milhões ano, 40 milhões. Faturou a mais, 100 milhões, 140 milhões. Gente, é um absurdo, é um absurdo. E isso o povo sem dinheiro para comprar ovo. Nós vamos mostrar tudo aqui. Solta o dedinho aí no like, já aproveita e se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, vem fazer parte aqui da nossa família. Me dá uma satisfação muito grande, meus amigos, em trazer essa oportunidade de trabalho para muitas pessoas. E quando a gente recebe o depoimento de vocês, né, que conseguiu se estabelecer trabalhando com os nossos métodos e conseguiu atingir sucesso, meus amigos, eu fico extremamente realizado, porque a gente passa essas oportunidades para as pessoas realmente mudarem de vida. Carteira de trabalho é algo provisório, a gente sempre tem que inovar. Hoje em dia nós temos oportunidade para isso, redes sociais está aí. Trago esse aplicativo financeiro para você conseguir trabalhar de maneira satisfatória. Muitas são as pessoas que estão conseguindo progresso. Eu tenho certeza que você vai conseguir também. Veja esse vídeo da nossa amiga que mandou o depoimento. Que bacana, meus amigos. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. É surpreendente, é fantástico ver o progresso dos nossos amigos aqui. Eu tenho certeza que assim como a nossa amiga conseguiu atingir os seus objetivos e com toda certeza ela vai conseguir ainda mais, porque a pessoa começa a engajar nessa área, ela não quer parar mais, né? Com toda certeza você vai conseguir também. O link tá aqui logo abaixo, não perca essa oportunidade. É um aplicativo novo, então quem chegar agora vai conseguir ter muito sucesso. Eu falo sempre, né, meus amigos? Vai beber a água fresquinha. Então é a oportunidade que você estava precisando. Tem um amplo acesso para todo mundo, muito fácil, simples. Clique no link aqui logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir mudar a sua vida também. Utilize, meus amigos, todos os tópicos, tudo. Faça o curso até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Começando, todas as maiores bizarrices a gente vê desses elementos. Turminha do amor, né? Olha só, CGU abre investigação sobre a farra dos descontos de aposentadoria. O governo descobriu a farra do INSS, né? A questão era justamente o aumento vertiginoso do faturamento das associações. Ou seja, até a Polícia Federal começou a desconfiar, gente. Eles estão faturando muito mais do que eles faturavam. O que será que está acontecendo? Como o sindicato do irmão do Lula, 40 milhões, meus amigos, é muito dinheiro. Imagina o que uma entidade não faz com 40 milhões de reais. Aí os caras faturaram 140 milhões ao total. Aí a Controladoria Geral da União ainda ficou assustada. Falou assim, mas que isso? Não, aumentou muito o faturamento desses elementos.
A primeira resposta que o jornalista Luiz Vassalo coloca, né, foi incompleta. Ele havia pedido o faturamento de cada entidade no período de 1 ano. O INSS rejeitou o pedido e mandou o número de filiados à época de cada entidade. Ele pediu o número do faturamento, não mandaram só o número de filiados. Nada sobre o aumento, né? O argumento do órgão foi que não compete a eles, tudo aquele tipo de desculpa. Aquelas desculpas mais deslavadas aí para poder enganar o brasileiro. Só que o povo ficou mesmo assustado, e isso aqui é grave demais, essa entrevista absurda que o Freizinho da esquerda, né, o religioso da esquerda concedeu e acabou contando tudo. O PT errou, quer dizer, o PT, não é que o PT errou, qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar, um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, procurador, essas coisas, e dentro dos militares também. Olha o que ele fala. Se a esquerda quiser progredir, vai ter, olha só o absurdo, vai ter que infiltrar militantes dentro dos órgãos públicos. Juiz, promotor, procurador, essas coisas. E dentro dos militares também. Ou seja, infiltrar toda essa turma dentro das instituições públicas. Porque aí eles têm o que eles querem, faz o que eles querem. Esse é o real norte da esquerda, né? É assim que eles caminham. E a gente, para que serve Força Armada? Eu defendo o regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada, vai ser sonho para ver. Olha o que ele fala agora. Mais grave ainda. Ele está pedindo o fim da instituição das Forças Armadas. Típico da Venezuela. Ó, e para que serve a Força Armada? Para que serve as Forças Armadas? Ele fala ainda, né? Eu defendo o regime que um dia não vai ter Forças Armadas. Olha o absurdo. O absurdo. Tem mais. Força Armada não vai ter nada, vai ser sonho para ver, porque o chamado comunismo não existe, não vai existir com facilidade, não existe. O setor tribal, mas a tribo indígena não tem chefe. E a produção vai lá entre eles e tal. Não tem que chegar essa sociedade sonhada, nessa utopia. É muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Você tem que ter essas pessoas que se conversam sobre isso. Mas não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante. Rapaz, é importante. Hoje está acontecendo no planeta Terra. Hoje. A paz é importante. Eu defendo o comunismo. É difícil de implantar, mas nós estamos implantando. Eu defendo a paz, o amor, conservadores são estúpidos e ignorantes. E o cara falando de uma ideologia que matou, dizimou 100 milhões de pessoas. 100 milhões. O cara quer acabar com as Forças Armadas, que não pode ter Forças Armadas num país, infiltrar militantes entre juízes, promotores, procuradores, ou seja, o judiciário como um todo, porque aí eles fazem o que eles querem. O que eles querem é o que já está acontecendo. Esse personagem aqui, né, muito polêmico, né, Luiz Roberto Barroso, foi flagrado até pela Globo. Ele levou a namorada para Roma. Agora eu falo, qual a necessidade de um ministro do Supremo levar a namorada no enterro do Papa? É preciso saber dividir as coisas. Mas aqui está tudo explícito. E o irmão dele fala. É preciso infiltrar militantes, juízes. O Barroso foi advogado do Cesare Battisti. E depois que ele teve todo o caso, que ele conseguiu a inocência de César, que ele era honesto, que ele não era bandido, que ele não tinha matado ninguém. Aí depois ele voltou para a Itália, ele confessou todos os crimes, na qual o Barroso disse que ele era inocente, que o Cesare Battisti era inocente. Se tornou ministro da Suprema Corte por causa desse caso, porque a esquerda adora inocentar um bandido,
Foi o que aconteceu na época. O Lula deu salvo-conduto, deu perdão presidencial pro cara, ficou aqui durante anos. Durante anos ele ficou aqui. E o Barroso era advogado dele. E virou ministro do Supremo Tribunal Federal. E a história vocês todos já sabem. Agora, isso aqui é absurdo. É absurdo você ter que custear essas autoridades e ainda ter que custear os pares deles. Namorada, papagaio, cachorro, tudo. Faltava, né? Faltava. Os que gostam de cachorrinho ali, vamos levar meu cachorrinho também, né? Porque eu vou ficar com muita saudade. Se nós estivéssemos naquelas épocas, né, da monarquia, Barroso seria mais ou menos assim, ó. Assim. Um rei, eles se acham, né? Umas divindades. Não se acham, não, eles têm a certeza que são deuses supremos, que são infinitos. Gente, eu acredito que Barroso nem religioso é. Fazer o que no funeral do Papa? E ainda levar a namorada, tal, para passear? Porque fica muito esquisito, cada dia mais esquisito, e cada hora mais deixa os brasileiros consternados. Esse sujeito aqui, o novo ministro de Lula, das comunicações, mal chegou e já tem diversos problemas no nome dele. A esquerda não tem ninguém que não seja enrolado na justiça, mas essas personalidades, elas ficam na mão, vocês sabem de quem, né? Olha lá, Frederico Siqueira Silva, recém-nomeado ministro das Comunicações, responde processo por improbidade administrativa, quando presidia a Telebrás, nomeou o primo da sua esposa para o cargo de chefe de gabinete, remuneração de R$30 mil. Além disso, Siqueira é réu em uma ação que tramita na Justiça de Pernambuco desde 2020, relacionada à irregularidade em licitação. A acusação envolve uma empresa na qual ele é sócio que teria recebido R$12 mil por serviços de engenharia prestado à Prefeitura Paulista de Pernambuco. A nomeação ocorre após um período de indefinição no comando da pasta. Ninguém queria ser ministro de Inácio, porque está pegando muito mal. Esses vários escândalos de corrupção, falta de popularidade, um homem que não pode andar, né, nem entre o povo, tudo isso aí pesa na hora dessas personalidades escolher. Assim, opa, peraí, o ano que vem tem eleição, o que eu vou fazer se eu estiver junto com um homem que não pode tomar um mé na padaria? Viaja porque no próprio país dele ele não pode andar, o Inácio não pode caminhar entre os brasileiros. Tamanha é a revolta do povo, revolta popular, é gigantesca, e aí a gente vê todos esses fatos sendo bem amostradinhos aí para todo mundo. Quem que aguenta sustentar a farra de todos esses elementos? Só que o mais perigoso de tudo isso é quando você escuta da boca do cara que está envolvido em todos esses processos, o cara é vice-presidente do sindicato, falar que quer acabar com as Forças Armadas, que o sonho dele é acabar com as Forças Armadas, não precisa de Forças Armadas, e que eles têm, com calma, infiltrar militantes dos órgãos públicos, como juízes, procuradores, promotores. Qual a intenção deles? Vamos ver, meus amigos, se vocês adivinham. Vamos colocando no campo de comentários. Qual a intenção de um perverso desse quando fala que quer infiltrar, até entre os militares? E o sonho dele depois é extinguir as Forças Armadas. Vamos infiltrar em tudo. Foi o que o PT fez maravilhosamente bem. O presidente Bolsonaro ficou 4 anos tentando fazer um rapa nessa pelegada toda. Mas é uma tarefa inglória. Não é fácil. Não é fácil. Acabou o governo do presidente, ele ainda tinha milhares de pessoas enraigadas aí, de militantes políticos. Fora os famosos, né? Que diz não ser político, mas a gente sabe é mais político do que os próprios políticos. Mas isso aqui é grave. É grave. Por que vocês acham que ele mesmo não é o presidente do sindicato? Ele é o irmão do Lula. Ele poderia ser o presidente do sindicato. Porque a hora que a bomba estoura, ele pode dizer, não, ele é só vice-presidente. O vice-presidente, dentro de uma estrutura sindical, tem o mesmo poder de um presidente. Tem o mesmo poder. Ele assina do mesmo jeito.
Ele assina do mesmo jeito. E agora? O que eles vão falar? Acabar com as Forças Armadas? A gente tá vendo aí esse escândalo na cara de absolutamente todo mundo. Surreal, né? Mas se você compartilhar esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso. Já solta o dedinho aí no like para engajar aqui na plataforma. E é de graça, meus amigos, ajuda muito. Vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Notícia e informação aqui todo dia, tá bom? Doa quem doer. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!